Olá pessoal, seguindo com a disciplina de tratamento de águas urbanas servidas, hoje nós vamos falar especificamente sobre o sistema de lodos ativados. Bem, o sistema de lodos ativados é um sistema relativamente antigo, que foi criado há mais de um século para resolver inicialmente o problema de remoção de material orgânico presente no esgoto. Então nós vimos já na disciplina que a remoção do material orgânico, sobretudo a fração dissolvida presente no esgoto, ela é removida por processos biológicos no nível de tratamento denominado secundário. Dentre esses diversos sistemas que existem hoje disponíveis, o sistema de lodos ativados é bastante utilizado, principalmente nas áreas urbanas. Vocês viram naquela documento, na primeira aula, sobre a situação do tratamento de esgoto, e foi possível observar que a vazão, quando consideramos em termos de vazão tratada, o sistema de lodos ativado é a tecnologia que trata a maior vazão de esgoto hoje no Brasil e provavelmente no mundo nas áreas urbanas. Geralmente é utilizado a tecnologia de lodos ativados quando é necessário produzir um efluente de elevada qualidade. Em outras palavras, a necessidade de tratamento tem que ser tal que o efluente produzido deve possuir uma qualidade bastante adequada, uma remoção bastante elevada, e também quando se há limitação de área para a implementação da tecnologia de tratamento. Um dos desafios também na área urbana é justamente a área para as estações de tratamento que vão receber uma grande quantidade de esgoto, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, e requer, então, consequentemente, uma área bastante elevada. Um problema, apesar dessas vantagens que o sistema de lodos ativados possui, um dos desafios também da tecnologia é que ela requer o que? Maior mecanização do que outros sistemas. Então, consequentemente, é um sistema que tem uma operação mais sofisticada e com maior gasto energético. Bem, o sistema de lodos ativados, que é uma tecnologia bastante importante, ele é composto por diversas partes que são consideradas também no projeto do sistema. Então, a primeira parte do sistema de lodos ativados que nós vamos falar é o tanque de aeração. Como o próprio nome diz, é um tanque onde ocorre a aeração do esgoto e a mistura para que ocorra as reações bioquímicas. Então, por ser um processo biológico, nesse tanque, onde é fornecido oxigênio pelo sistema de aeração, que também é uma outra parte integrante do esgoto, e junto com esse fornecimento de oxigênio que é feito através da introdução de ar, é promovida a mistura para que ocorra o contato da biomassa e, consequentemente, da biomassa com esgoto, a degradação e conversão dos compostos que se deseja remover. Essa biomassa, então, ela vai crescer em função desse processo metabólico de degradação e conversão desse material orgânico e nutrientes presentes no esgoto, formando o lodo, a biomassa do sistema, a biomassa ativa, que vai ser separada no decantador secundário. Então, a função do decantador secundário é justamente separar essa biomassa do efluente que agora, a priori, está tratado e em condições adequadas para ser lançado. Porém, pessoal, para manter essa biomassa no sistema e permitir que o sistema trabalhe com uma concentração alta de biomassa e com menor tempo de detenção hidráulica, ou seja, que haja o quê? Uma separação do tempo de detenção hidráulica do tempo de retenção da biomassa, também denominada idade do lodo, é necessário reintroduzir essa biomassa para o sistema. Isso é feito através do quê? Da linha de retorno do lodo. Então, a linha de retorno do lodo é o dispositivo, a parte responsável por manter o lodo no sistema de lodos ativados, tá? E aí, pessoal, uma outra parte integrante é justamente a retirada do lodo em excesso. Então, a biomassa vai crescendo para manter a concentração da biomassa no sistema constante, relativamente constante, né, numa determinada faixa.
uma quantidade de lodo é retirada todo dia, que vai formar justamente o lodo de excesso produzido pelo sistema. E como é o funcionamento, então? Eu já falei um pouco para vocês, mas aqui a gente vai poder ver uma animação onde é possível entender melhor, compreender como que ocorre esse processo. Então vejam vocês que o esgoto entra depois do tratamento primário, né? Geralmente, alguns sistemas logísticos não precisam do tratamento primário, que é o sistema de aeração prolongada, né? Mas sempre haverá o tratamento preliminar. O esgoto vai entrar no tanque de aeração, tá? E vai começar a ser degradado pela biomassa. Dentro do tanque de aeração ocorrerá justamente o quê? As reações de conversão, né? Os processos bioquímicos de conversão do material orgânico, principalmente. Haverá a formação de biomassa, só que essa biomassa, esse lodo, está misturado também com esgoto tratado. A ideia é que esse material particulado, no caso a biomassa, que a gente caracteriza geralmente como sólidos suspensos, totais ou voláteis, será o que? Separado do esgoto tratado no decantador secundário e reintroduzido pela linha de recirculação de lodo no sistema, enquanto que o efluente tratado vai sair ao final para ser descartado. Então a ideia é que o sistema de lodos ativados associado ao decantador secundário e à linha de retorno de lodo consegue separar o tempo de detenção hidráulica do tempo de retenção de sólidos. Em outras palavras, a biomassa formada ela pode ficar no sistema vários dias, né? Então vai ficar seguindo esse ciclo, né? Misturando e retornando, enquanto que o esgoto que entra no sistema vai ser degradado junto com a biomassa, só que vai sair em poucas horas. Em outras palavras, o uso do decantador secundário junto com o sistema de retorno do lodo permite que a gente consiga separar esses tempos. Isso é importante porque permite que a biomassa cresça e atinja uma concentração elevada de biomassa, permitindo assim uma alta taxa de conversão desse material orgânico num curto intervalo de tempo, o que vai resultar em sistemas de tratamento de menores volumes, tá? E vamos ter o que? Uma parte dessa biomassa sendo diariamente descartada para controlar a idade do lodo. Então vai ser mantida uma idade do lodo, que seria esse tempo que a biomassa fica no sistema. Aqui só para exemplificar para vocês, né, uma estação de tratamento que tem um sistema de lodos ativados. Vejam vocês que tem aqui duas partes principais, mas que o importante é observar que a gente tem aqui o sistema, né, formado pelos tanques de aeração. Essa estação, no caso, são 4 linhas de tratamento para cada parte. E cada linha dessa de tratamento com esse tanque de aeração vai utilizar um decantador secundário, onde a biomassa será separada e retornará pela linha, né, de retorno do lodo para o tanque de aeração, mantendo assim a biomassa no sistema. Como os sistemas de lodos ativados são classificados, pessoal? Eles são classificados primeiramente em função da idade do lodo. Então vejam vocês que a idade do lodo é um parâmetro, um critério de projeto extremamente importante para o sistema de lodos ativados. Em função dessa idade do lodo, nós podemos ter o chamado sistema de alta taxa, o sistema de lodos ativados convencional e o sistema de lodos ativados de aeração prolongada. Então vamos entender melhor o que isso significa. Então, assim, sistema de alta taxa significa o quê? Um sistema de lodos ativados que possui uma idade do lodo relativamente baixa, geralmente menor do que 5 dias, e recebe, devido a essa baixa idade do lodo, uma grande quantidade de carga orgânica aplicada, certo, no sistema.
Por isso essa denominação de alta taxa. Temos o chamado sistema convencional, que teria uma idade do lodo na faixa de 5 a 15 dias, com uma carga orgânica, no caso, considerando os três sistemas, né, intermediária. E por último, o sistema de aeração prolongada, que neste caso a biomassa permanece no sistema por tempos bastante elevados, ou seja, a idade do lodo de podendo chegar até 30 dias, tá? E que recebe uma baixa quantidade de carga orgânica no sistema. Além disso, o sistema de lodos ativados também pode ser classificado em função do fluxo. Vamos ter sistemas que operam com fluxo contínuo, que são continuamente alimentados, ou o sistema de fluxo intermitente, também conhecido como batelada sequencial, onde o esgoto é alimentado, o reator é alimentado de forma intermitente e em apenas um tanque ocorrem todos os processos bioquímicos e também de separação da biomassa. Então, pessoal, para caracterizar algum desses sistemas de lodos ativados, nós temos então o sistema de lodos ativados de alta taxa, como nós falamos, que opera aí com uma idade do lodo em torno de 5 dias, um tempo de detenção hidráulica, que não é um parâmetro de projeto do sistema de lodos ativados diferente do reator OAS, mas é um parâmetro apenas de verificação, de 5 a 8 horas. Então, por receber uma grande carga orgânica, ele tem também o que? Um tempo de detenção hidráulica relativamente baixo. O problema é que o lodo produzido nesse sistema, que é produzido numa grande quantidade, precisa ser digerido porque ele ainda contém um alto teor, uma alta fração orgânica. Tá? E resulta, consequentemente, como no sistema trabalha com uma baixa idade do lodo, numa grande geração de lodo. Aqui temos o fluxograma, então típico de um sistema de lodos ativados de alta taxa, que nós vamos ver que é semelhante ao sistema convencional, composto por tratamento preliminar, sistema de tratamento primário e depois o sistema de tratamento secundário pelo sistema de alta taxa. O lodo produzido pelo sistema de lodos ativados de alta taxa vai ter que ser digerido, assim como também o lodo do tratamento. Bem, o sistema de lodos ativados convencional também possui um fluxograma parecido em termos de unidades, né, e necessidades de pré-tratamento semelhantes ao de alta taxa, tratamento preliminar, tratamento também primário, seguido do tratamento secundário. Neste caso, o sistema opera com uma idade do lodo de 5 a 15 dias, que vai resultar também no tempo de detenção hidráulica maior, geralmente numa faixa de 6 a 14 horas. E ao final o lodo precisa também ser o quê? Digerido, para reduzir justamente esse teor orgânico. E por último, essa classificação em função da idade do lodo, nós vamos ter o sistema de aeração prolongada. Como a gente falou, é o sistema onde o lodo permanece por muito tempo no sistema. Isso vai resultar num reator de maiores dimensão, ou seja, de maior volume, porque a massa de lodo a ser contida no sistema é maior, né? Então são reatores com volumes maiores e também maior gasto de energia, tá? Para manter essa biomassa. Um detalhe importante é que esse lodo produzido não precisa ser digerido. E aí, desta forma, o sistema ele não precisa de um tratamento primário, tá? Só tratamento preliminar, o que também é atrativo, porque reduz, né, o número de unidades do sistema e só há a gestão de apenas um lodo formado, no caso, que é o lodo derivado do sistema de tratamento secundário pela aeração prolongada. Aqui apenas um exemplo de uma estação de lodos ativados convencional da Sabesp, a ET Franca, que trabalha com uma vazão de 25 mil metros cúbicos por dia, né? E produz um efluente com qualidade bastante elevada. Se a gente observar aqui a remoção de DBO e DQO, né? No caso da DQO, remoção em torno de 92% e da DBO, 97%.
Bom, a outra variante do sistema também que há é justamente o sistema de batelada sequencial, né? Cujo regime de operação é um fluxo intermitente, né? Então, a ideia é que esse sistema, diferente daquele mostrado, onde há um tanque de aeração seguido do decantador secundário e da linha de recirculação de lodo, nesse sistema de reatores bateladas sequenciais, de fluxo intermitente, todos os processos de degradação, conversão e separação da biomassa ocorrem em um único reator, em um único tanque, tá? A ideia é que o sistema vai ser operado em diferentes fases. Então, na fase 1 haverá o enchimento do reator com esgoto. Nesse caso já há a biomassa, né? O lodo já está dentro do sistema, já foi formado antes de início da operação com esgoto e funcionamento em vazão plena. Após o enchimento, haverá o quê? O acionamento do sistema de aeração, que vai promover o quê? A transferência de oxigênio, vai auxiliar a fornecimento de oxigênio, e também a mistura. Nesse caso, haverá o quê? A degradação ou conversão desses contaminantes em material presente no esgoto. Depois de um determinado tempo, a aeração é desligada, o lodo vai sedimentar, ocorrendo a separação do líquido, né, que no caso é o esgoto tratado, da biomassa que está no sistema. Esse efluente tratado é descartado, né, por uma tubulação superficial ou subsuperficial, que vai descartando esse efluente até chegar a um nível mínimo considerado de segurança para que não haja o quê? A sucção do lodo, e esse efluente vai ser descartado e o sistema volta de novo para a fase de enchimento. Tá certo? Aqui, apenas para exemplificar também uma estação de sistema de lodos ativados que trabalha com batelada sequencial, vejam vocês que não há o quê? O decantador secundário no sistema, todas as reações ocorrem ao mesmo tempo, e também não há necessidade de recirculação do lodo. Tá? Isso é uma grande vantagem que reduz o quê? A necessidade de investimento em equipamentos e também torna a operação um pouco mais simplificada. E uma outra combinação bastante utilizada, sobretudo no Brasil, é a combinação do sistema de lodos ativados com um reator anaeróbio, principalmente o sistema WASB, que nós estudamos na aula anterior. Então há também a possibilidade de combinar o tratamento anaeróbio como primeiro estágio, principalmente o sistema o quê? De WASB, sendo o efluente do reator WASB, que ainda contém o que? Material orgânico e nitrogênio amoniacal, fósforo também total, vai ser o que? Vai alimentar o sistema de lodos ativados, que fará uma complementação da remoção desse material orgânico, né? Podendo também haver a nitrificação desse efluente, ou seja, a conversão do nitrogênio amoniacal a nitrato, que também é benéfico em relação ao consumo de oxigênio no corpo receptor, bem como também previne problemas de toxicidade, né, que pode ocorrer devido ao lançamento de nitrogênio amoniacal. Tá? Uma questão importante aqui é que a presença desse tratamento anaeróbio pelo reator WASB antes do sistema de lodos ativados, ela vai promover uma redução de até 70% do material orgânico, né, por uma rota anaeróbia. O que quer dizer isso? Nós já vimos que é um processo que tem uma demanda energética baixíssima, pode produzir metano e a geração de lodo é menor, sendo que apenas o material orgânico remanescente vai ser o quê? Degradado no sistema de lodos ativados. Isso vai resultar num sistema bastante compacto e com menor geração de lodo e com uma menor demanda energética. A principal limitação nessa condição é quando há necessidade de remoção de nitrogênio total, que nesse caso fica limitado, pois a desnitrificação é um processo que precisa de material orgânico, né? Ele é realizado por bactérias heterotróficas, e como há a remoção de parte do material orgânico no reator anaeróbio, não sobra muito alimento para as bactérias conseguirem fazer a conversão do nitrato a nitrogênio gasoso. Bem, pessoal, então, seguindo aqui com a parte dos sistemas ativados,
A ideia agora é saber quais são os critérios, né, e os parâmetros adotados para o projeto do sistema de lodos ativados. Né? De maneira geral, nós podemos dimensionar os sistemas de lodos ativados em função da idade do lodo e da relação alimento-micro-organismo. Tá? Em função da idade do lodo, nós já vimos que está relacionado com aquela classificação de alta taxa, né, convencional ou aeração prolongada. Isso também vai resultar numa relação alimento-micro-organismo, relação AM, tá? Não é rádio, viu, pessoal? Alimento-micro-organismo significa o quê? A quantidade de material orgânico disponibilizada por quantidade de biomassa presente no tanque de aeração por dia. Então, geralmente expressa como quilos de DBO por quilos de sólidos suspensos voláteis no tanque de aeração por dia. Em outras palavras, é a quantidade de alimento que se está dando para o micro-organismo. Vejam vocês que no sistema de lodos ativados de alta taxa, essa relação é maior, podendo chegar até 1,1 kg de DBO por quilos de sólidos suspensos voláteis por dia. Enquanto que na aeração prolongada, essa relação é muito menor do que 0,15. Qual que é o impacto disso? Primeiro, que na condição de menor relação alimento-micro-organismo, há uma restrição, né, da quantidade de material orgânico disponível. Então, os organismos eles estão, podemos dizer assim, com uma baixa disponibilidade de alimento para a reação dos seus processos metabólicos. Isso resulta, primeiro, que eles vão estar, no caso de baixa relação alimento-micro-organismo, realizando muita respiração endógena e degradando parte do seu material orgânico, o que vai, consequentemente, reduzir um pouco esse teor orgânico do lodo, que não será mais necessário que haja o quê? Uma digestão desse lodo. Por isso que o sistema de aeração prolongada, o lodo produzido não precisa do que, pessoal? De que haja uma digestão desse material. Isso também vai ter um impacto aonde? Na qualidade do efluente produzido, como há uma menor disponibilidade de material orgânico por quantidade de micro-organismo, eles conseguem o que? Degradar ainda mais material orgânico, né, do que no sistema, por exemplo, de alta taxa convencional, onde a qualidade do efluente ela é inferior ao sistema de alta taxa. Outra questão importante é a quantidade de biomassa que vai ser o quê? Mantida no sistema. No caso do sistema de lodos ativados, isso varia de 1.500 até 4.500 mg de sólidos suspensos voláteis no tanque de aeração. Tá? Valores acima de 4.500 podem causar problemas depois na separação da biomassa, ou seja, no decantador secundário. Então, esses valores são devem ser utilizados na faixa de 1.500 a 4.500. E valores abaixo de 1.500 não são economicamente atrativos, porque resultaram também em reatores de maiores volumes. Então, esse conceito, alimento micro-organismo, é uma das formas que pode ser utilizada, um dos critérios para o dimensionamento do reator. Matematicamente, a relação AM, né, ela é calculada em função da carga orgânica aplicada, dividido, pessoal, pela quantidade de biomassa presente no sistema. Então, a relação alimento-micro-organismo pode ser calculada em função da vazão de esgoto que chega no sistema, vezes a concentração de DBO que está no esgoto. Isso vai dar a carga orgânica aplicada por dia, quilos de DBO por dia, dividido pelo volume do reator, vezes a concentração de biomassa que vai ser mantida no sistema. A concentração de biomassa é aquela faixa que eu falei para vocês, de 1.500 a 4.500 miligramas de sólidos suspensos voláteis, né? Ou 1,5 até 4,5 quilos de sólidos suspensos voláteis por metro cúbico, tá? Certo, pessoal? Bem, então como que a gente faz para dimensionar o volume do tanque de aeração? A gente vai selecionar, então vejam, a gente vai adotar
uma relação alimento-micro-organismo em função do que? Principalmente da qualidade do efluente e dos pré-requisitos do local. Então, se a ideia é produzir um efluente de elevada qualidade, ou vai ser utilizado no sistema convencional ou de aeração prolongada e não de alta taxa. Também, se a ideia é que o lodo produzido já tenha, não seja necessário digestão do lodo, aí é necessário que se utilize um sistema de aeração prolongada. Então, o primeiro passo no dimensionamento do sistema é selecionar a relação alimento-micro-organismo. Veja, isso é um critério de projeto que vocês deverão adotar em função dos pré-requisitos locais, tá? E de algumas premissas que podem ser adotadas. E depois, pessoal, é necessário também o que? Definir a concentração de lodo que será mantida no sistema. Então nós vimos que essa concentração de lodo está na faixa de 1.500 a 4.500 miligramas por litro de sólidos suspensos e voláteis. Geralmente a vazão de esgoto nós vamos ter no projeto, que vai ser calculado em função da contribuição da população. E a concentração de DBO também pode ser assumida de forma teórica ou calculada, né, a partir de quê? De uma caracterização do esgoto. Desta forma, é possível calcular o volume, certo, do tanque de aeração necessário para se manter o quê? As premissas adotadas. Quais premissas? A relação alimento-micro-organismo, a concentração de sólidos e a carga orgânica que chega no sistema. Tá? Também, pessoal, outra parte importante do sistema de lodos ativados é justamente a recirculação do lodo, né? Então, nós já falamos que a linha de recirculação do lodo ela é muito importante porque ela que vai manter a biomassa no sistema, permitir que tenha uma alta concentração do lodo e justamente separar quem? A idade do lodo do tempo de detenção hidráulica, tá? Bem, o parâmetro, o critério importante aqui de dimensionamento é justamente o que? A recirculação de lodo, ou seja, a vazão de recirculação de lodo que vai ser retornada para o sistema, para o tanque de aeração, para que seja mantida a concentração, que no caso a gente está chamando de XTA, no sistema, ou seja, a concentração de sólidos no tanque de aeração. Tá? Isso é feito a partir de um balanço de massa para o sistema. Então, se considerarmos que aqui nós temos o sistema de lodos ativados, tanque de aeração, seguido do decantador secundário, nós temos aqui então uma vazão de esgoto, que a gente está chamando QDA, que alimenta o sistema. Esse esgoto contém também uma determinada quantidade de sólidos suspensos, que vai entrar no tanque de aeração, tá? Ocorrerá esses processos de conversão e também nós vamos ter o que? Chegando na entrada do tanque de aeração, justamente uma vazão de recirculação QDR, que também possui uma determinada concentração de sólidos em suspensão, tá? Então, na entrada do sistema, nós vamos ter essas duas contribuições chegando. Saindo do tanque de aeração, nós temos quem? Que eu estou chamando aqui de QDE, que na verdade é a mesma coisa do que o QDA, que seria a vazão de esgoto que foi tratada, certo? Mais quem? A vazão de recirculação que entrou, que retornou com a linha de esgoto. E no decantador secundário, nós vamos estar saindo com essa QDE, mais uma vez, que seria a mesma coisa do que quem? A vazão de entrada, tá? E uma determinada concentração de sólidos que acaba saindo com o efluente tratado, devido a algumas limitações de separação de toda a biomassa do decantador secundário. Tá? Considerando então o balanço de massa no tanque de aeração, a equação aqui geral do estado estacionário, né, nós temos o quê? Que o acúmulo seria entrada menos saída, mais produção menos o consumo. Então, a ideia é que, no caso, no regime, né, estado estacionário, não há acúmulo, né? A produção, no caso desse sistema, seria igual ao consumo, porque toda a biomassa que cresce, teoricamente, ela é descartada, né, diariamente para se manter justamente essa idade do lodo constante, que sai como lodo excedente.
Então, além disso, também, pessoal, em função da quantidade de biomassa de sólidos que entra no sistema e que sai no sistema, quando comparado com a quantidade de sólidos que está dentro do sistema, que é mantido no sistema, é muito pequeno. Então, XA e XZ pode ser o que? Negligenciável, tá? No final, nós vamos ter tudo que está entrando no sistema seria igual ao que está saindo desse sistema. Pois bem, então se a gente fosse fazer esse balanço de massa, considerando essas premissas que eu falei para vocês, nós teríamos que a entrada no sistema, no tanque de aeração, vai ser quem, pessoal? Q de A vezes X de A, que é o que? A massa de sólidos que vem com o esgoto, vezes quem, pessoal? Q de R vezes X de R, que é a massa de sólidos que é trazida, né, que é introduzida ao tanque de aeração devido ao retorno do lodo. E nós teríamos saindo desse efluente, desse tanque de aeração, quem? A vazão que entrou Q de A, que é igual a Q de E, né? Mais a vazão de recirculação, vezes quem? A concentração de sólidos que é mantida no tanque de aeração, que é XTA, mais a massa de sólidos que vai sair com o efluente tratado, Q de E, XE. Mas nós falamos que XA e XE, quando comparado, né, com a massa de sólidos que está no sistema, é muito pequeno. Então a gente pode considerar que essa massa de sólidos é basicamente o quê? Zero, é negligenciável. Se XA e XE é zero, então esses termos aqui podem ser o quê? Retirado desta equação. Então nós vamos ter aqui o que entra no sistema, basicamente toda a biomassa. Essa é uma observação importante, pessoal. Toda a biomassa que entra no sistema, ela é trazida a priori pela linha de recirculação. E o que está saindo do sistema é justamente o que? Essa biomassa que passou pelo sistema de tratamento, né? Juntamente com a biomassa que está dentro do tanque, que sai com a linha de recirculação, tá? Rearranjando então essas equações, nós vamos ver que a vazão de recirculação seria o quê? A vazão efluente, ou no caso, a vazão de alimentação, que é a mesma coisa, que é a vazão de esgoto, tá? Vezes a concentração do tanque de aeração. Essa concentração é aquela concentração de projeto que vocês vão estabelecer em função da faixa de 1.500 até 4.500 miligramas por litro, dividido por quem? Pela concentração na linha de recirculação menos a concentração que está dentro do tanque de aeração. Um detalhe importante que essa vazão, essa concentração na linha de recirculação, que vem aqui do decantador secundário, onde o lodo ele é adensado em parte e a concentração aumenta, está na faixa de 4 a 12 gramas por litro, de 4.000 a 12.000 miligramas por litro. Tá? E a razão de recirculação, chamada de R, que refere-se o quanto é recirculado de lodo em função à vazão de alimentação, poderia ser simplesmente determinado dividindo-se essas vazões, né, de recirculação pela vazão de alimentação, ou também calculado em função do quê? Das concentrações de sólidos. Concentrações aonde? No tanque de aeração, na linha de recirculação XR, menos no tanque de aeração. Além da recirculação do lodo, pessoal, o conceito importante e o critério de parâmetro importante é a idade do lodo, né? Por que é importante como critério de projeto? Porque o descarte do lodo, a vazão de descarte do lodo que vai ser descartada diariamente, que a gente está chamando de QWE, ela é em função justamente da idade do lodo que vai ser definida para o sistema de tratamento, tá? Então vejam vocês que o conceito de idade do lodo ele é matematicamente definido, né, como a massa de sólidos que tem no sistema dividido pela massa de sólidos retirada do sistema por unidade de tempo. Tá? Se a gente então fosse escrever essa equação em função
dessas variáveis aqui do sistema de lodos ativados, nós vamos ver o seguinte, que a idade do lodo, então, ela pode ser definida em função da massa de sólidos que está no sistema, no caso do tanque de aeração, que é quem? A concentração de sólidos no tanque de aeração vezes o volume, isso vai dar o que? A massa de sólidos total no tanque de aeração, dividido por quem? Pela massa que é descartada pelo sistema por unidade de tempo. Quem que seria essa massa descartada? A princípio, a vazão que entra menos a vazão de descarte, né? Porque a gente está retirando esse lodo, né? Então é preciso descontar essa vazão a priori dessa vazão que sairia do sistema, que a gente chamou de QDE, mas é QDA, é a mesma coisa. Vezes XE, que é a concentração no efluente, mais quem? A vazão de descarte do lodo de excesso, né? Vezes a concentração do lodo nessa linha de recirculação, tá? Como a gente falou que XZ pode ser considerado zero, então esse termo aqui ele vai ser retirado dessa equação. Nós vamos ter que a idade do lodo para um sistema de tratamento de lodos ativados, cujo descarte do lodo em excesso é feita na linha de recirculação do lodo. Veja, a gente está descartando esse lodo após o decantador secundário, seria o que? A massa que está no sistema, que é XTA vezes o volume do tanque, dividido pela vazão de descarte vezes a concentração de lodo na linha de descarte. Isso permitiria que a gente determinasse a idade do lodo. De maneira geral, é feito o contrário. Nos projetos, nós definimos uma idade do lodo em função daquela variante do sistema de lodos ativados. Então, por exemplo, no sistema de lodos ativados convencional, nós podemos trabalhar com uma idade do lodo de 10 dias, certo? Sabendo essa idade do lodo, né? Também adotando-se uma concentração de projeto que o sistema vai ser operado, o volume do sistema que já foi calculado em função da relação alimento-microorganismo e a concentração da linha de recirculação de sólidos, determina-se, na verdade, o quanto de lodo tem que ser descartado por dia para que a idade do lodo permaneça em 10 dias, tá? Essa é a ideia do conceito da idade do lodo, a idade média do lodo. Da mesma forma, pessoal, é possível também fazer o descarte do lodo de excesso direto do tanque de aeração, apesar de não ser atrativo, pois o lodo da linha de recirculação ele é mais concentrado do que o lodo do tanque de aeração, tá? O que significa isso? Que a vazão descartada por dia, se é feita da linha de recirculação, ela é menor, né, do que o descarte do lodo feito diretamente do tanque de aeração. Mas de forma análoga é possível fazer essa estimativa utilizando o mesmo conceito, né, que é a idade do lodo. Neste caso, então, a massa que está no sistema é igual ao volume, né, do tanque de aeração vezes a concentração de sólidos, dividido por quem? Pelo lodo que é descartado do sistema. Considerando também que essa fração aqui é negligenciável, né, nós vamos ter que XTA vezes a vazão de descarte. Como XTA vai cortar, nós vamos ter que a idade do lodo controlada diretamente do tanque de aeração, que é o controle hidráulico que a gente diz da idade do lodo, nada mais é do que o volume do tanque de aeração dividido pela vazão de descarte, tá? Uma outra parte importante do sistema de lodos ativados é justamente o que? O sistema de aeração. Então, é o sistema que é concebido com o objetivo de fornecer a quantidade de oxigênio necessária
para os processos bioquímicos de conversão, de oxidação do material orgânico, bem como também de nitrogênio, no caso da nitrificação. Tá? E outra questão importante é que o sistema de aeração ele também é projetado para garantir a mistura do lodo com o esgoto, para que haja contato, né, entre a biomassa e o esgoto e ocorra os processos de remoção. Esse sistema de aeração pode ser feito de duas formas principais. Primeiro, introduzindo o ar, né, no caso que o oxigênio que vai ser transferido para a massa líquida, ela é feita em geral através da introdução do ar, né, que contém uma quantidade de oxigênio. Então esse ar pode ser introduzido diretamente na massa líquida através do que nós chamamos de aeração por ar difuso, onde bolhas são inseridas, né, no fundo do reator e à medida que elas vão subindo, elas vão transferindo esse oxigênio que está presente dentro dessa bolha do ar. Ou também, pessoal, causando um grande turbilhonamento, né, que é a chamada aeração superficial. Então são dispositivos, sistemas mecânicos, né, que promovem uma grande agitação na superfície do líquido, formando assim pequenas gotículas que vão entrar em contato com o ar atmosférico e vão que o oxigênio será transferido em função desses contatos e daí é levado à área superficial que tem essas gotículas, tá? Para o processo então de lodos ativados, em geral, dependendo da configuração, é necessário primeiro fornecer oxigênio, né? A grande questão é qual é a quantidade de oxigênio que tem que ser fornecida para o sistema. É preciso fornecer oxigênio para a degradação do material orgânico, que pode ser calculado, né, em função do que? Do material orgânico removido, que nós vimos que isso ocorre no metabolismo, e no caso do metabolismo, esse material orgânico ele é removido para os processos em função de manutenção dos processos catabólicos e anabólicos. No caso do catabólico, o oxigênio é utilizado, né, para geração de energia a partir da quebra do material orgânico, né? Só que essa remoção, uma parte dela não vai demandar oxigênio, que é o quê? Que é justamente a produção desse lodo, né? Que vai ser o quê? Descontado dessa demanda de oxigênio pela fração carbonácea. E por outro lado também vamos ter o quê? A remoção do nitrogênio amoniacal a partir do processo de nitrificação. Tá? Então a demanda de oxigênio no sistema dos ativados pode ocorrer por esses dois processos, um heterotrófico de remoção do material orgânico e outro autotrófico, certo? Relacionado à nitrificação deste efluente. Caso o sistema seja operado, né, com um processo de desnitrificação, haverá uma recuperação, mas na verdade não que esteja sendo introduzido oxigênio, e que uma parte do material orgânico vai ser removido por uma rota metabólica que não demanda oxigênio, tá? É possível contabilizar um crédito. A norma de tratamento de esgoto traduz isso de forma bastante direta em função da massa de oxigênio que tem que ser disponibilizada pela quantidade de DBO que é aplicada no sistema. Tá? Então, por exemplo, para sistemas de lodos ativados operados sem nitrificação, que é o primeiro cenário aqui, é preciso fornecer 1,5 kg de oxigênio para cada quilo de DQO aplicado no sistema. Então, sabendo-se a carga de DBO que vai ser aplicada no sistema, é possível determinar a massa de oxigênio que vai ser necessário fornecer ao sistema de tratamento. Se ocorrer nitrificação, é necessário fornecer pelo menos 2,5 kg de oxigênio por quilo de DBO, que é justamente para contabilizar o consumo de oxigênio, para não só contabilizar, mas garantir, né, oxigênio para o processo biológico de nitrificação. E também, pessoal, caso o sistema seja alimentado com efluente do reator do tipo ASB,
é necessário manter uma concentração de oxigênio, uma massa de oxigênio maior para garantir de fato que ocorra o processo de nitrificação deste efluente. Então aqui tem a exemplificação dos sistemas de aeração que podem ser, né, superficial, como eu falei para vocês, que vão promover uma grande agitação na superfície, tá? Sendo de eixo vertical ou horizontal. A ideia principal é promover esse turbilhonamento do esgoto, né, para que ele entre em contato com o ar atmosférico e seja transferido oxigênio. Ele tem uma eficiência geralmente variando de 1,5 a 2,2 kg de oxigênio por kWh. E o de eixo horizontal de 1,2 a 2 kg de oxigênio por kWh. Tá? E também o sistema de aeração por ar difuso, que é um sistema hoje bastante utilizado, sobretudo de bolhas finas, porque possui o quê? Uma elevada capacidade de transferência de oxigênio, muitas vezes com uma eficiência energética melhor do que outros sistemas. Tá? Temos aí de bolha fina, né? Sistema de bolhas médias e sistema de bolhas grossas. Apesar do sistema de bolhas médias e grossas ter menor demanda de manutenção, certo? Hoje a tendência principal é a utilização do sistema de bolhas finas devido a essa elevada capacidade de transferência de oxigênio. E por último, pessoal, é necessário separar a biomassa do efluente tratado, como nós vimos. Isso é feito onde? No decantador secundário. Tá? A ideia é que essa biomassa seja separada num decantador, de forma similar ao que nós vimos no tratamento primário, tá? E ele seja recirculado para o sistema. Nesse caso, é possível utilizar o quê? Decantadores circulares ou retangulares. E o principal parâmetro de projeto para estimativa da área do sistema de decantação secundária é a taxa de escoamento superficial, tá? Que refere-se o quê? A vazão de alimentação dividido pela área do decantador, expresso em metros cúbicos, metro quadrado dia, e a taxa de aplicação de sólidos, que seria o quê? Justamente o quociente, né, da carga de sólidos aplicada ao sistema, que é o quê? A vazão de esgoto mais a vazão de recirculação vezes a concentração de sólidos que sai do tanque de aeração, dividido pela área. Então a norma coloca aqui os valores de referências que devem ser mantidos nesse sistema em função da condição do sistema e dos ativados. Então o sistema de lodos ativados com idade do lodo menor do que 18 dias, ou seja, sistemas o sistema convencional ou de alta taxa, né? Em relação ao alimento micro-organismo maior do que 0,15 kg de DBO por quilo de sólidos voláteis por dia, pode-se manter uma taxa de escoamento superficial menor ou igual a 28 metros cúbicos por metro quadrado dia e uma taxa de aplicação de sólidos menor do que 144 kg de sólidos suspensos, né, totais por metro quadrado por dia. Tá? Já para o sistema de aeração prolongada, onde a idade do lodo é maior do que 18 dias, são necessárias manter taxas menores. Isso, pessoal, é resultado. Se as taxas são menores, a área de decantação dos decantadores também vai ser maior, será maior, tá? Por que isso? Porque a qualidade do lodo produzido pelo sistema de aeração prolongada, em termos de capacidade de sedimentação, ela é menos favorável do que o lodo produzido no sistema convencional de alta taxa. Tá, ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Não deixem de consultar o material de leitura e as atividades que serão colocadas para vocês.